Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo que estiver aí do outro lado, agora no YouTube. Vamos, está meio travado aqui. Vamos ver se destrava assim. Vai lá. Bom, estamos aqui, Conexão Eureka número 59. Não estou nem com Ana Caroline, nem com Sofia. Sofia está viajando, está passando uns momentos com o pai lá na Argentina, e Ana Caroline está também cheia de trabalho. Mas estamos aqui nos estúdios principais da Rádio Eureka, passando uns momentos e recebendo agora a visita de um amigo, velho amigo, não pelo velho, senão porque a gente se conhece, mas tinha um tempo que não via e agora está aqui presente. Vamos parar aqui a música, está meio travadinho, mas aí está, Victor Hugo Bossio. Seja bem-vindo, Victor. Deixa passar aqui o travamento aqui do computador. É muita informação para ele, parece. Agora sim. Pronto, então, estamos aqui com Victor Hugo Bossio, agora sim, conversando. Ele traz aqui umas novidades. Victor, vamos abrir aqui o documento. Vamos a falar hoje sobre a maconha medicinal, se utiliza assim o termo. Diz que vem sendo utilizada com sucesso no tratamento de uma série de doenças como epilepsia refratária, dor crônica, Alzheimer, ansiedade, Parkinson e outras e tantas muitas outras, mais. Não é? Muitas mais. E Victor tem uma associação, Isso, Sonho Associação Verde. Sonho Verde Brasil. Exatamente. Aqui no litoral da Bahia, aqui em Imbaçaí, no Jardim de Imbaçaí, temos uma sede tecnológica e temos uma sede social, onde também, além de levar a medicina, cannabis medicinal é o termo, mas é maconha mesmo. Uhum. É a planta mesmo que, bem utilizada, nos oferece essa possibilidade terapêutica de ajuda em muitas doenças e em algumas doenças que inclusive a medicina convencional não tem agido da melhor forma, com efeitos colaterais graves, com efeitos secundários realmente difíceis de ter uma qualidade de vida enquanto isso acontece. Enquanto a cannabis, além de não possuir efeitos contrários, ajuda e muito em tema de Alzheimer, autismo, dores crônicas, muita coisa que justamente por a cannabis tratar com o sistema endocannabinoide, que esse sistema é o maior do corpo e é o que regula todos os outros sistemas, sistema sanguíneo, respiratório, digestivo, nervoso, todos os sistemas do corpo são regulados por esse sistema endocannabinoide. Quando a gente vai envelhecendo, é normal que o sistema, nosso corpo envelheça junto, e alguns órgãos parem de produzir os elementos necessários, parem de trabalhar como trabalham na juventude pelo próprio desgaste. O sistema endocannabinoide acontece a mesma coisa. Então, quando a gente tem problemas de insônia, de estresse, de depressão, a gente vai recorrer aos fitocannabinoides, que são os produzidos pela planta e que vão ajudar a equalizar esse sistema endocannabinoide. Junto com isso, vamos a equalizar vários outros sistemas e vamos ajudar o nosso organismo. Deixa o corpo em harmonia. Exato. Regula todos os outros sistemas. Então, ao ele equalizar os outros sistemas, nós falamos que na medicina, eu não sou médico, mas eu estou formado em sistema endocannabinoide. Veja você, nas faculdades, nas universidades do Brasil, nenhum médico aprende o que é o sistema endocannabinoide. É uma ciência até nova. Então, o que acontece? Hoje em dia, nós vemos que temos pessoas
como eu, como muitos outros ativistas da medicina canábica, em especial pais de crianças autistas que começaram essa luta há muito tempo, vendo o resultado na própria casa da medicina canábica. Hoje, sempre em forma de gotas. Sempre em forma... A ver, as formas de suministrar vai depender do caso. Lógico que para uma criança não vamos dar nunca, vamos receitar um uso fumado ou vaporizado. Mas uma pessoa que tem síndrome de Tourette, que tem Parkinson e que está em uma crise, o efeito mais rápido é do uso vaporizado, seja em um aparelho vaporizador ou fazendo o uso queimado, que aí no caso ele vai desaproveitar boa parte dessa matéria pela alta combustão, alto grau de combustão. No uso em um aparelho que é um forninho que faz essa vaporização, como a temperatura é menor, os danos colaterais para o esôfago e pulmões, já que se trata de fumaça, também são menores, mas, como eu disse, temos pacientes que precisamos só de uso tópico ou uso externo, porque são dores musculares ou tipo de sintomas que são muito localizados e que às vezes com um álcool ou um creme a gente já resolve. Temos a maioria... Tem creme de maconha? Tem, claro. E utiliza para quê? Especificamente tem uma... Tem para muitos usos, dores musculares, dores reumáticos, dor de cabeça. Nós na associação produzimos inclusive um álcool, que é só passar um pouquinho na mão, você respirar ele, pessoas que têm problemas de rinite, sinusites, na hora sentem um alívio. É tipo um Vic. Um Vic, mas tipo um Vic, só que natural. Entendi. Você tem dor de cabeça, passa aqui na nuca e na cabeça, e é automático, você sente o alívio. Quando nós trabalhamos na medicina com os fitocannabinoides, nós dizemos que, e isso é uma coisa que eu aprendi num curso há 2 semanas atrás, esse jeito de ver essa informação, nós falamos que temos o efeito espingarda, calibre 12. Você aponta no meio, mas atinge um bocado de lugares ao redor. Com a cannabis acontece exatamente a mesma coisa. Você se dirige a um problema específico, mas ela começa a consertar ao mesmo tempo vários outros. Por que isso? Nós temos, além de diferentes formas de suministrar a cannabis, temos diferentes componentes da planta. Temos o bem conhecido CBD, o THC, todo mundo relaciona eles como, CBD não faz nada, o THC deixa doidão. Sim. Bom, nós temos muitos mais, temos 400 canabinoides produzidos pela planta. Temos o CBN, que ajuda a pessoa a dormir, é uma degradação do THC. Temos o CBG, que é uma célula a mais do THC, que reconstitui ossos. Olha aí. Temos como reduzir tumores cerebrais. A doutora Valéria Moura tem um caso vivo de uma redução de tumor cerebral com uso de canabinoides. Há um método de extração chamado Rick Simpson, que ele se mistura com álcool e se faz todo um procedimento para... Rick Simpson fez esse experimento, essa forma de diluição, de extração e diluição dos canabinoides, e ele conseguiu curar um câncer, sendo ele simplesmente uma pessoa que estava tentando achar alguma coisa, né? Então, são inúmeras as coisas que a gente pode tratar. A gente consegue tirar muitas medicações de pacientes que têm, hoje consomem 15, 20 medicações. Com tratamento lógico. O tratamento sempre tem que estar acompanhado de um profissional, sempre.
dentro da medicina você haja subscritores de medicina canábica que se especializam nisso. Então, sempre procurar um acompanhamento adequado, adquirir informação de como funciona. Há muitas entidades que hoje estão trabalhando com a cannabis e que estão ajudando muita gente. Hoje tivemos uma vitória, hoje é um dia simbólico para os que lutamos com ativismo canábico, já que hoje recebemos o 6º voto necessário do Superior Tribunal Federal aqui no Brasil e já não é mais considerado traficante o porte de qualquer substância, especialmente... Em qualquer forma. Em qualquer forma. Agora cabe à Anvisa determinar. E uma coisa muito relevante que hoje foi falado, inclusive pelo ministro, eu estava assistindo antes de vir para aqui, é a relação que há com a medicina canábica. Porque realmente eu tenho inúmeras mensagens de mães, de crianças que atendemos, mais de crianças autistas, e que a diferença é muito grande. A qualidade de vida que esses pacientes têm é muito grande. E eu vou tentar ser bem resumido, mas é bem fácil de entender. Aqui temos imagens, certo, do YouTube? Bem, nosso sistema nervoso leva todas as informações ao sistema nervoso central localizado na nossa cabeça. Lá se encontram os neurônios, que são como duas cabeças separadas por um espaço pequenininho chamado de fenda sináptica. E nessas cabeças dos neurônios estão depositados os neuroreceptores. Nós sabemos que, um exemplo, um autismo de nível 1, os neuroreceptores alterados são o CB1 e o CB2. E sabemos também que o CBD produzido pela planta, ele se deposita nele e o regula. Então, quando o paciente tem um efeito gatilho, efeito gatilho é tudo que ocasiona o estado de crise nesse paciente. Muito bem. Sabemos que o efeito gatilho vai alterar esses dois neuroreceptores, o CB1 e o CB2. Vamos a dar o CBD vai chegar lá, vai equalizar essa comunicação e o restante dos neuroreceptores não vão ser incomodados. Então, esse paciente vai ser equalizado. Quando a gente utiliza a medicina convencional, a risperidona e tantos outros opioides que estamos dando para nossos filhos, o que nós estamos fazendo é um opioide que cria uma barreira na fenda sináptica e não permite a comunicação. Por isso o paciente fica jogado e se babando. Por quê? Cortamos a comunicação. Entendi. Através do tempo, 5, 10 anos, esse paciente utilizando um opioide que impediu essa comunicação, esses neuroreceptores vão se atrofiar. Nunca mais vão voltar a funcionar da mesma maneira. Então, o que eu queria deixar como mais importante para todas as mães, para todos os pais, se informem. A cannabis não é uma droga se bem utilizada, é uma droga quando não se tem conhecimento e não se sabe usar. Quando se usa porcaria, isso que é prensado, isso que é vendido, isso é droga. Agora, o que a planta da cannabis otorga na medicina, eu garanto para qualquer um que entre na medicina canábica, que vai se dar muita idade, se ajudar com a alimentação, com o esporte, então temos outro novo ser. Pessoalmente, eu comentei com você antes de começar a entrevista, eu tenho trauma pós-guerra. Eu antigamente era uma pessoa muito nervosa, muito agitada e muito problemática. Bastava me dar um bom dia no tom errado que podia acontecer o pior. Faz 5 anos que na minha casa só dou risadas. Olha aí. Eu estou bem medicado. Então, eu durmo bem. Antigamente, há 4, 5 anos atrás, antes de eu fazer o bom uso da cannabis,
Eu acordava até se uma mosca entrava no quarto. Hoje minha mulher sai para trabalhar mais cedo do que eu nem sinto. E olha que a porta faz uma barulheira. Nada. Eu Tá na durmo paz, bem, tá na paz. Entendeu? Entendi. Então, assim, temos que desmitificar a planta, tirar do lado diabólico que criaram nela, que ela é muito boa. O Brasil é um dos todos últimos nós. países, né, a meio que autorizar o... Então, qualquer veja você você, falou agora, né? Ontem eu estava vendo a Alemanha pedindo para os torcedores ingleses trocarem a cerveja pela maconha nos estádios para que não tenha brigas. Oh, que lindo, né? E assim, que louco, porque quem diria anos atrás eu poderia estar aqui numa rádio ao vivo falando de maconha. Já estaríamos presos faz tempo, sabe? Então, hoje é muito bom poder falar e falar desde os estudos, desde a ciência, desde o conhecimento, falar com propriedade, com um pouco propriedade, porque muitos aí falam coisas que não pode ser assim, que se informe bem, procure nas pesquisas da ciência, nas grandes publicações científicas, que você vai ver a grande diferença que a cannabis está fazendo no mundo, no mundo inteiro. Entendi. Me conta aí um pouco da associação, como começou a associação, qual foi o chamado que você teve para mudar, né? Para mudar o estilo de vida, o que você fazia para Então, começar uma associação aqui na Bahia, né? Em Baçaí. Bom, eu moro aqui há 22 anos, tenho 6 filhos aqui brasileiros, moro no Jardim de Embaçaí. Há 6 anos atrás, no começo da pandemia, eu vi uma matéria que falava de medicina canábica. Sim. E me chamou muito a atenção. A partir daí decidi começar a estudar ao respeito do sistema endocannabinoide da medicina canábica e descobri que aquela sensação que eu tinha de morte nas minhas crises. Eu tive hepatite viral B quando saí do exército e eu tinha crises de dores de cabeça, vômitos, crises muito feias e que às vezes 6, 7 vezes por dia eu sentia a morte, às vezes até durante a crise desejava que a morte chegasse de uma vez, né? Através dos anos e usando a cannabis sem saber que era medicinal, mas eu sentindo que havia uma grande diferença de quando eu fazia uso e quando não. Quando eu fazia uso eu não tinha crises, quando eu não tinha maconha eu entrava em crise novamente. Aí de repente, na época justamente que começou a pandemia, é que eu terminei de ter certeza que isso acontecia. Através de quase 3 anos de estudos, eu descobri que as crianças que têm ataques de epilepsia, ataques de autismo em níveis sérios, tinha crianças que tinham até 70 ataques por dia. Imagina. 70 vezes você sentir a morte. Para dar um exemplo para o pessoal em casa entender melhor, quando você fica grudado no choque elétrico, no fio elétrico, certo? Você sente a morte. Imagine você saber que você vai sentir todos os dias isso 70 vezes por dia. E quando eu descobri que com a mesma medicina que eu estava me sentindo bem, eu poderia ajudar essas crianças, decidi formar a associação. Levou quase 1 ano e meio poder registrar em cartório e tudo isso. E aí começamos com nosso primeiro projeto, que era atender 5 crianças autistas carentes da região, dando tudo para eles, atendimento com médico, a medicina, o acompanhamento. Bom, pensei que mais gente iria me ajudar, a ideia era recoletar doações. Não foi muito o que aconteceu, acabou que sobrou bastante para mim. Mas, assim, não recebi toda a ajuda que eu houvesse gostado de ter, especialmente da comunidade,
das pessoas que sabiam do meu trabalho, mas recebi muita ajuda da minha família e de Deus especialmente, né? Conseguimos, estamos tratando essas crianças com resultados maravilhosos. Hoje também temos outros pacientes que estamos atendendo, encaminhando. Temos várias formas de ajudar esses pacientes. Nós fazemos parte como associação da FACT, que é uma federação de associações canábico-terapêuticas. Somos quase 60 associações no Brasil e nos damos apoio a nível de informações, atualizações, questões científicas, médicas. Bom, eu faço cursos permanentemente. É uma comunidade grande, né? Que está todo mundo procurando, estudando e passando informação. E muita gente querendo sair dessas medicinas que têm tantos efeitos colaterais, e muitas vezes um de casa começa e quando vai ver arrasta todo mundo, porque vem a diferença. Mas para abrir a associação foi fácil? Nossa, que se é difícil, amigo. Claro, né? Muito difícil registrar, muito difícil. Nós temos já registrado há 1 ano e meio nosso registro em cartório, CNPJ, temos alvará de funcionamento otorgado pela prefeitura. Não foi fácil, mas sempre Deus volta um anjo por aí pertinho de mim e conseguimos. Há poucos dias atrás, nós temos uma sede que é na entrada do bairro Jardim de Embaçaí, que são 120 metros quadrados cobertos. Não temos água encanada ainda porque foi cortada pela Embasa, mas já vamos conseguir, mas temos energia elétrica. Nós damos aulas de jiu-jitsu, boxe, xadrez, espanhol, música, tudo de graça para crianças até 14 anos. E todos os dias praticamente damos aulas, e tudo com um esforço assim bem pessoal, bem familiar. Temos uns tatames que são um desastre, estamos pedindo que nos ajudem. Sim. Mas mesmo assim conseguimos dar as aulas. Se você vai hoje, nossos jogos tabuleiros de xadrez é o mesmo que fiz com tampinhas de garrafas e pregos, os cavalinhos, os bispos, os reis. E é isso que temos, mas mesmo assim conseguimos ajudar. Como que funciona a associação? Tem um horário, o pessoal vai, como é? Tem essa atividade, né? Que a atividade tem horário. Mas independente, você vai lá normalmente abrir, fica por de lá. Segunda a quinta-feira está aberto das 8h30 da manhã até as 11 horas. Alguém está lá normalmente para atender. Também não temos ninguém que possa se dedicar a estar todo o tempo. São meus filhos que dão as aulas, e eu que dou aula de espanhol e de xadrez. Maria Keu, que é uma colaboradora, dá aula de graças também de percussão para as mulheres. E temos Elton, que dá as classes de boxe também, totalmente de graça, não nos cobra nada para nos ajudar. Procuramos mais professores, temos alguns instrumentos musicais, temos 3 violões lá, temos alguns instrumentos de percussão, procuramos ajuda. Há pouco tempo atrás me perguntaram, há poucos dias, Vitor Hugo, como é que sustenta a associação? Como a associação se sustenta? Digo, quando eu descobri eu lhe falo, porque eu também não sei como é que chegamos a dar conta. Minha mulher e minha família me ajudam muito nesta minha loucura de querer ajudar aos outros. Tiramos do nosso bolso para fazer acontecer, mas é o que gostamos de fazer. Então todos estamos fazendo com muito amor e esperando um pouquinho mais de colaboração. Não vou mentir, gostaria de ter mais colaboração da comunidade. 3 meses que estamos dando aulas de jiu-jitsu em tatames que realmente são bem precários, realmente. Nossa saca de punch até hoje, nossa saca de punch feita com pneus velhos, também eu que fiz e doei para a associação. Então é bem difícil, mas temos o sonho de que a comunidade vai entender. E a comunidade entra, chega, pergunta. Nós temos hoje quase 20 alunos entre boxe, jiu-jitsu, xadrez, música, até mais de 20.
a comunidade, assim, tem carências, tem necessidades. Nós temos, inclusive, um projeto bem baratinho para construir uma quadra poliesportiva aí bem na frente da associação. A comunidade está carente de esportes. Quadras que poderiam atender 5 ou 6 disciplinas foram mal idealizadas. Hoje poderíamos dar muita mais qualidade de vida a nossos cidadãos, só com utilização de engenho, não de dinheiro. Eu falei da outra vez, e tem uma postagem aí que digo, eu garanto, porque eu sei do projeto que tem a quadrinha, a pracinha que vão fazer aí na frente da minha associação no Jardim de Embaçaí. E eu falei da outra vez, com muito menos da metade do que vocês constroem uma praça para bêbados, eu construo a praça e uma quadra poliesportiva para nossas crianças. Isso ter boa vontade. Você chegou a falar isso? Claro que sim. Para a prefeitura? Está postado. Está Acontece. postado no meu. Não, Passou. Passou longe do... Bom, está postado no Instagram da nossa associação, né? Assim, se agora que vem essa época de eleições, eu peço para pensar bem, para procurar aqueles que realmente tenham boas intenções. Vejam, antes de votar o voto, de colocar o voto, que sejam pessoas de trabalho. Eu não estou me postulando a nada, eu garanto, não quero ser candidato Vítor. Mas é isso, nossa associação não tem lado político, não tem lado religioso, não tem lado sexual e nem lado esportivo. Qual a missão da associação? Levar qualidade de vida através de esporte, de medicina canábica em primeiro lugar, de esporte, de música, de arte, de conhecimento. Nós estamos criando um espaço onde a criança pode entrar e descobrir o que realmente gosta de fazer. No caso do autismo, eu falo que a criança autismo vem para nos ensinar. Até hoje, nossas escolas ditam 12 matérias, 15 matérias, e quem for reprovado em 2 ou 3 não presta. A criança autista já veio com um chip diferente. Eu só vou estudar, aprender e fazer o que eu gosto. E veja você, essas crianças, quando vêm medicadas, elas nos brindam o melhor da arte, da música, dos desenhos. Crianças, você pode pesquisar na internet crianças de 5, de 7, de 9 anos tocando peças, obras musicais escritas por Stravinsky, por Beethoven, músicas que qualquer músico necessita no mínimo 15 ou 20 anos de prática para poder tocar uma peça dessa. Estamos vendo sendo tocadas por crianças de 5 ou 7 anos que não tem como isso seria possível. É possível sim. Por quê? Porque essas crianças, além de que aquela informação genética que a gente vem evoluindo há tantos milhares de anos, essas novas crianças focam no que eles realmente gostam e conseguem fazer isso. Muito mais do que nós imaginamos. Por quê? Porque nós passamos os melhores anos das nossas vidas em diferentes coisas que realmente não temos um foco. Tá, agora a pergunta é, a associação, ela foi constituída como associação de quê? Que tipo de associação? Cannabis medicinal. Com participação no que é área social, cultural, esportiva, direitos sociais, especialmente. Então, nosso objetivo é poder abrir essas portas para que essas crianças no futuro vivam do que gostam de fazer. Através de poder, se você tem que ir todo dia trabalhar 8 horas em uma coisa que você não gosta, não vai ter como você ser feliz. Assim como eu pretendo que meus filhos vivam do que gostam de fazer, é essa a nossa intenção. Dar a oportunidade de eles conhecer diferentes disciplinas no esporte, na cultura, na arte,
também em questões de trabalhos de oficina, de internet, porque a associação precisa também. No que na sede tecnológica, quando a gente conseguir construir nossa estufa e nosso laboratório, vamos precisar jardineiros, vamos precisar laboratoristas, pessoas que gostem também da química, da medicina, de todas as áreas. Então, nosso projeto é esse, poder brindar para cada daquelas pessoas que chegam na nossa associação a possibilidade de, num futuro próximo, viver do que gosta de fazer, especialmente para as crianças. Entendi. Como se relaciona o uso do cannabis com o esporte? Tem uma relação? Direita. Primeiro que estamos falando do uso da cannabis medicinal. Então, quando você trata de um paciente, você tem que tratar o paciente completo, não só a dor de dente, não só aquela dor de cabeça, o paciente por completo. Veja você, muitas vezes o paciente tem comorbidades próprias, porque pelo excesso de peso, e aí nós precisamos de uma atividade esportiva. Na verdade, todo ser humano precisa de uma atividade esportiva diária para o bom funcionamento do corpo. E quando você encontra esse esporte, pode ser físico ou mental, mas quando você encontra esse esporte, essa coisa que você gosta, você naturalmente vai se sentir melhor. Acompanhado ao esporte, uma boa alimentação e uma boa medicina, você vai se sentir muito melhor, vai sentir a plenitude da vida. O que daria o cannabis medicinal para o esportista? Para o esportista. O que tipo de substância que você falou antes? Nós temos estudos que mostram que, um exemplo, quando você faz uma atividade muscular muito forte, você vai estar fazendo um dano muito forte ao mesmo tempo no seu sistema muscular. E esse sistema muscular você pode reconstituir ele rapidamente usando o quê? Aquele energético, por exemplo, né? Sim. Mas ele não é natural e ele vai ter danos colaterais. Quando você usa o CBD da cannabis, e já está sendo utilizado em muitos casos de atletas, você tem uma muito melhor reconstituição desse músculo, muito mais rápido e muito mais forte. E natural. Sem contraindicação. Enquanto a contraindicação da cannabis, os fitocannabinoides, até agora não se encontrou uma contraindicação. O que pode gerar um efeito adverso é o óleo condutor que nós utilizamos, o agente condutor, que no nosso caso é óleo. Nós fazemos a diluição dos fitocannabinoides em óleo. Então, se um exemplo, eu tenho um paciente que tem problema hepático ou renal, e eu dou um óleo, nessa diluição, uso um óleo de abacate, um exemplo que possa ter uma contraindicação hepática, quem vai estar ocasionando esse efeito adverso vai ser o óleo condutor, não o canabinoide que ele está levando. Então, por isso que o acompanhamento médico sempre é muito importante, porque um bom profissional vai saber esses detalhes de seu histórico médico, vai saber em que óleo diluir, como dar seu tratamento, e o seguimento do dia a dia desse paciente é muito importante, porque como nós vamos chegar a poder equalizar esse paciente? No relato diário desse paciente, hoje me senti melhor, estou tomando uma gotinha a cada 12 horas, estou sentindo isso, subi para 2 gotinhas porque o médico falou uma semana depois, bom, agora estou sentindo mais isso, mais aquilo, e aí nós vamos equalizar o paciente. Uma vez chegado na dose certa, a gente não precisa mais interferir no paciente. Enquanto associação, a nossa pretensão é que uma vez que o paciente já foi tratado pelo médico, já adquiriu o conhecimento, a capacitação para ele poder fazer sua plantinha na sua casa, extrair seu óleo, ele não dependa de ninguém, nem da indústria farmacêutica. Sim, então estávamos falando sobre as gotinhas, né? Quando chega a um certo ponto, a pessoa não precisa mais de um acompanhamento, é isso?
Bom, que acontece na medicina canábica? Nós, quando começamos um tratamento, gradativamente vamos tendo melhoras. E temos um efeito que se chama o invertida. Que acontece? Vamos melhorando o paciente, aí vamos aumentando a dosagem, ele começa a decair, começa a sentir. Aí nós chegamos, voltamos, era quanto? 4 gotas cada 8 horas? Perfeito. Mantém. Era isso. Aí já não precisamos. Eu estava vendo que vocês na associação tinham uma foto de uma médica, né? Ou não era? Sim, nós temos... É uma médica assim, nós temos conhecida. Uma neuróloga, temos um médico de cabeceira, temos um médico dentista, temos agora a enfermeira da cannabis, Valéria Moura, que estamos organizando aí algumas parcerias, inclusive o CTA em Salvador, que é um centro de tratamento odontológico muito bem instalado, muito futurístico, eu diria, onde tivemos um curso há uma semana atrás, um curso maravilhoso de sistema endocannabinoide e odontologia, e eles já estão começando a trabalhar com cannabis na odontologia. Então, o que acontece? Nós temos vários caminhos que podemos levar nossos pacientes a ter esse suporte, né? Então esses médicos estão aí sempre, estão por perto, porque não são daqui, né? Não trabalham, não moram aqui. Bom, um exemplo, com as nossas crianças, quando eu tenho pacientes que chegam na associação, que são crianças autistas, automaticamente eu delego para a nossa doutora Adele Vendemiachi Vigo, que é uma das que faz parte da nossa equipe. Ela é em Salvador? Não, ela está em São Paulo, é uma doutora de renome mesmo, tem um currículo gigantesco, e além do mais uma excelentíssima pessoa, é um anjo aqui na terra, a doutora. Eu encaminho para ela, nós temos um acordo para nossos associados, ela faz um preço bem especial. Temos outros médicos também, dependendo do caso, eu avalio e posso sugerir para o paciente esses médicos, mas nós como associação damos várias portas para o paciente escolher. Explico em primeiro lugar o que é a medicina da cannabis e as outras opções, coisa que ao revés não funciona. O médico convencional não quer nem falar de cannabis, né? Nós abrimos as portas para todas as possibilidades, porque o certo é que o próprio paciente escolha o tipo de tratamento e o médico que vai tratar ele, né? Qual a idade para a utilização da cannabis medicinal? Sem uma, assim como você falou antes, todo mundo meio que, você diz que ajuda todo mundo, né? Mas aí sem precisar, sem um autismo, sem... Exato. Quando você porque você diz que melhora em vários pontos da vida, para quem tem insônia, para quem tem, imagino que então, distúrbio alimentar. Antes dos 21 anos, a menos que, um exemplo, um caso de um esportista profissional, eu vou sugerir ele utilizar o CBD para a reconstituição muscular, certo? Em casos determinados que se possa fazer um uso da cannabis, mas caso contrário, até os 23, 24 anos, ninguém necessitaria porque usar, sendo que seu sistema endocannabinoide esteja regulado. Claro. Há um estudo que você pode fazer, onde é analisado especificamente seu sistema endocannabinoide, e a partir daí você pode agregar os fitocannabinoides necessários para equalizá-lo. Só que esse estudo é muito caro. Então, antes dos 24, 25 anos, só quando há uma necessidade específica, seja por uma doença ou por uma atividade da pessoa em particular. Após os 40 anos, que é quando o corpo começa a sua degradação natural,
os órgãos começam a ter algumas diminuições nas suas atividades e nas suas funções, e da mesma forma aquelas glândulas que produzem as enzimas. Veja você, quando nós temos um caso de de ansiedade ou de depressão, nós sabemos cientificamente que temos duas glândulas, uma chamada 2AG, outra anandamida, que se encontram localizadas na parte inferior traseira da cabeça, que a produção dessas enzimas, da 2AG e da anandamida, são necessárias para aquele sentimento de bem-estar. E até o de euforia, quando é produzido em mais quantidade. Um exemplo, eu der agora para você $100.000 de presente, aqui para você, meu amigo. Nossa, isso vai começar a produzir e você vai se sentir eufórico e alegre por essa sobreprodução. Sim. O mesmo faz a cocaína, um exemplo. Ela manda ativar mais, por isso enquanto você consome a cocaína, ela produz mais, você se sente mais eufórico. Quando deixou o efeito da cocaína fazer resultado, ela já produziu tudo até a última reserva e agora elas vão descansar. E até produzir de novo, ela vai levar um tempo. E até equalizar de novo, aí você vai ter depressão no outro dia. Entendi. Normal. Bem, quando nós tratamos um paciente com depressão, ansiedade, sabemos que um dos problemas que temos são esses. O que vamos fazer? Vamos equalizar isso. Vamos enviar o fitocannabinoide necessário para que ele restabeleça o nível necessário. Aquela coisa como o carro, a gente anda, aí vai ver, poxa, está faltando um pouquinho de óleo, um pouquinho de água, um pouquinho de líquido hidráulico, botou tudo no nível certo, o carro volta a funcionar certo, entendeu? Mantém. Se você deixar o nível abaixar demais, o carro vai lhe dar um problema. O nosso corpo é o mesmo, vai nos dar um problema. E quando a pessoa começa a utilizar, precisa continuar utilizando? Abaixa a dose e continua, mantém, ou tem casos de que utiliza até certo ponto e não precisa utilizar até não ter uma deficiência? Então, cada paciente é um paciente, cada caso é um caso. A medicina canábica é um tratamento, não é uma cura. No caso de porque veja você, nós vamos estar tratando autismo, vamos estar tratando Alzheimer, vamos estar tratando epilepsia, tantas coisas que na maioria delas você não tem até hoje as curas, mas a qualidade de vida que é diferente no tratamento. Não é o mesmo você utilizar um remédio que lhe deixa sem nenhuma função neuronal ou física a uma medicação que só atinge aqueles neuroreceptores que foram afetados. E além do mais, a maioria das medicinas convencionais, e não quero com isso dizer que não use mais medicina convencional, não é por aí também. Há boas medicinas também convencionais para certas coisas, mas sabemos que a maioria delas tem efeitos colaterais. Você toma uma medicina para o fígado, o rim sofre, toma para o rim, o estômago sofre, e assim vai. Não assim com a medicina endocannabinoide, fitocannabinoides agregados ao sistema endocannabinoide. Então, na maioria dos quadros que a medicina atende, geralmente ela vai ser um uso constante do paciente. E especialmente por quê? Porque a partir... Tipo uma homeopatia, né? Claro. A homeopatia é contínua. Não, e é uma questão específica, que a partir dos 40 anos o corpo sofre a decadência, também as glândulas, assim como os órgãos param de funcionar corretamente, as glândulas também vão perdendo suas capacidades, e essas glândulas, lembre-se, que produzem os endocannabinoides necessários para equalizar todo o corpo. Por isso que começam a aparecer as doenças a partir dos 40, 50 anos, a idade do côndor, né? Condor aqui, condor ali. Então, por que acontece? Porque justamente o sistema endocannabinoide já não está sendo, o nível do óleo da água não está sendo... Já baixou.
Então, quando nós conseguimos, pelo esse fitocannabinoide, recuperar esses níveis, se nós paramos com a terapia, vai ir descendo de novo. E geralmente, quando nós temos casos que estamos tratando problemas neuronais, geralmente são efeitos gatilhos que vão a ocasionar. E se nós paramos de utilizar o óleo, esse filtro não vai estar mais aí. A crise vai voltar. Então, realmente sim, é uma questão que você... É um tratamento contínuo. Vai ser depois contínuo. Dos 40 deveria ser contínuo. E para quem tem Alzheimer e Parkinson também é um tratamento contínuo, não tem não corta. Totalmente. Qual o maior medo que tem os pacientes em começar a utilizar é um medo bem gerado por a diabolização da cannabis, da maconha, né? Veja você, eu sempre falava de que antigamente maconheiro, estuprador ou assassino era a mesma coisa. Então, para muita gente até hoje é assim. Até no governo tem senadores e políticos aí que ainda pensam desse jeito. Parece que nunca viram uma revista científica medicinal, né? Ou uma criança com autismo. Antigamente as crianças com autismo agora dizem: autismo está de moda, todas as crianças agora têm autismo. Não é bem assim. Há uma diferença enquanto às crianças de hoje, porque elas vêm muito mais evoluídas, isso todo mundo pode ver. Nós demorávamos 3, 4 dias para abrir os olhos, hoje já nascem te olhando assim. É verdade. Entendeu? Já nascem com o olho aberto. Dá um celular para uma criança também, de 8 anos hoje, e ela fala: o que é? Eu tenho 54 e ainda levo cada perrengue cada vez que pego o celular. Entendeu? Não, o fato também é que é uma coisa que já agora já se sabe que é autismo, já está, então agora já é mais fácil identificá-lo. Então, antes não se identificava tanto, né? Não se identificava, eram amarrados, metidos em camisas de força, acorrentados, já houve tratamento de choque, entre outras coisas, né? E, então, assim, eu sempre falo, a ciência é muito útil, a ciência nos ajuda muito, mas também tem que ter calma com a ciência, porque mal aplicada, como já foi muitas vezes, leva a piorar a situação. Os manicômios mesmo. Hoje você vê uma criança que tem crises violentas, tem crianças no autismo nível 3, que eles começam a se bater na cabeça, se batem tão forte que eles arrebentam as têmporas da cabeça e ficam cegos. Deus é mal. Antigamente essa criança era amarrada, metida dentro de um quarto e acorrentado. Hoje damos gotinhas de CBD e o menino vira outra coisa. Olha aí. Então, e também é parte da ciência. A cannabis também é parte da ciência. E se vamos à história da cannabis, nós temos registro em sânscrito, na Índia, conta a lenda de que quem produziu a planta da cannabis foi Shiva, a deusa Shiva, e deu, e existe até hoje, as 5 receitas que Shiva entregou, que seria para utilizar da cannabis. 5 receitas que eram misturando com outras plantas naturais. Tem isso também? Mistura com outra planta também? Atualmente não? Claro. A ver, assim como você pode ter um resultado adverso do uso de diferentes remédios, também você pode ter um resultado favorável do uso de plantas naturais junto com outras. Inclusive mais, veja você, nós nos tratamentos temos a fórmula, como eu falei antes, o CBD, o THC. Nós falamos que em criança usamos o CBD. Nós temos o CBD isolado, nós isolamos totalmente a moléculas de CBD sem nenhum outro fitocannabinoide, certo? E utilizamos em certos pacientes 0,2 até 2% dos pacientes podem ser tratados com esse CBD isolado. Depois temos a composição que se chama Broad Spectrum, que são todos os componentes da planta, incluído o CBD, menos o THC.
que é o agente psicológico, né? O que dá a lombra. Ok. Então, muito bem. Nós com esse também atingimos até 4, 5% dos pacientes. Aí nós temos a formulação chamada de Full Spectrum, que utilizamos todos os sistemas da planta e só 0,3% do THC. Essa composição completa com todos os fitocannabinoides da planta, incluído o THC, mesmo nessa proporção tão pequena, forma o que é uma composição full spectrum e que cria o efeito comitiva, ou o efeito entourage, todos os agentes da planta trabalhando juntos, pois assim nós conseguimos atender 96% dos pacientes. Então, veja quão Mas importante... para quais casos seria o full spectrum? Para quase todos. Ah, é? Para quase todos. Você vai ter, no mesmo, só em pacientes que têm, um exemplo, um paciente que tem síndrome de pânico, talvez eu não possa utilizar nem sequer esse 0,3% do THC e tenha que utilizar a composição broad spectrum. Mas são raríssimos casos. Na maioria dos casos, o efeito comitiva da planta com todos os seus agentes fitoterapêuticos dão o melhor resultado. E atualmente a associação faz essas misturas? Vocês fazem essas misturas? Estão fazendo essas misturas ou estão... Atualmente nós temos para uso familiar o nosso óleo, para alguns pacientes em particular que atendemos, produzimos esse óleo em qual? Full Spectrum? Nós produzimos Full Spectrum, 1 por 1, 0,3% de Full Spectrum e CBD Full Spectrum. Também temos outras composições, mas já de outras associações. Quando o paciente precisa e quer utilizar um óleo nosso e pode, pela receita, pela necessidade dele, nós podemos atender ele. Quando nós não produzimos, porque são casos específicos ou isolações, você às vezes precisa de uma formulação rica em CBG ou em CBN, e nós não temos como tratar isso laboratorialmente, saber que realmente essa composição é assim, a gente pede encaminha para outras associações ou empresas nacionais ou internacionais. Muito Mas bom. Nós produzimos um óleo totalmente artesanal, feito da forma ancestral, e que temos excelentes resultados, muitas vezes melhores do que muitos produtos que vêm de fora. Olha aí. Que sim, que há um problema sério, que a Anvisa permite muitos produtos que nem sequer são medicamentos, né, que são complementos alimentares e que chegam ao Brasil autorizados pela Anvisa como se fossem medicamentos. Né? Então aí cria às vezes muitos problemas com os pacientes. Os óleos de vocês vendem como é com receita? Tudo com receita ou a pessoa todo o procedimento, sempre assim? Sempre funciona desse jeito. Nós damos tudo o encaminhamento, todas as informações, tanto pelo telefone, pelo Instagram. Fala pelo aí o telefone site. da associação. Nosso telefone é 71992114117. Nosso Instagram, sonhoverdebrasil.com, tudo junto com minúscula. E no Instagram nos encontram facilmente Sonho Verde ASBB, que é a Associação Sonho Verde Brasil. Mas pelo SAP é bem mais fácil, eu faço em contato diretamente comigo, atendo paciente por paciente, dou todas as informações, se bem pessoalmente, então muito melhor, porque é um privilégio para mim poder estar ajudando pessoas. Eu todos os dias acordo e eu recebo relatos dos meus pacientes com alegria, me dão força de vida. Eu já trabalhei de tudo na minha vida,
Hoje eu não trabalho por dinheiro. Hoje trabalho por privilégio. O privilégio de receber o amor desses pacientes, ou dessas mães que dizem de uma hora para outra: nossa, 4, 5 dias que eu comecei com o tratamento, meu filho está começando a falar palavras. Uma criança de 6 a 7 anos. Que tinha que autismo? Autismo não verbal. E que tinha crises todos os dias, e que hoje a mãe me disse... E aí como funciona? Nesse caso você encaminha para essa doutora de São Paulo, ela faz uma videochamada, conversa com os pais e aí... Não é só uma videochamada, a videochamada de consulta geralmente dura entre 1 hora a 1 hora e meia. A gente faz... Você faz primeiro comigo essa consulta. Sim, claro. Primeiro é comigo, a partir daí eu vou encaminhar, dar as diferentes opções para o paciente e ele vai escolher a opção que ele achar melhor. Entendi. Para poder começar o uso, eu sempre recomendo o acompanhamento de um profissional. Não tendo uma receita, a gente não pode suministrar nenhuma medicação, né? Entraríamos, por enquanto, não é possível legalmente fazer isso. Então a gente, como associação, tenta fazer tudo passinho a passinho, é bem rápido, é bem fácil, não é muito caro. Quando a gente tem condições, nós mesmos arcamos os custos das pessoas que não têm condições, nós mesmos fazemos olho para nós, fazemos para ele também. Não temos isso, mas tem que ter o acompanhamento médico, sua receita, o lado legal feito para que a gente possa não correr riscos e poder continuar ajudando essa gente, né? Essas crianças, essas mamães. Como mudou a tua vida? Conta. Desde antes, quando você fazia tantas coisas, né? Então, você me conhece como tatuador, como... Não, tatuador não sabia. Você me conheceu consertando geladeira, né? Eu tinha uma empresa de geladeira, instalávamos ar-condicionados. Então, a partir do momento que eu descobri essa matéria que por primeira vez me certificava que a cannabis era medicinal, que ela me confirmou isso, eu comecei a estudar. E quando eu descobri que realmente eu não tinha mais crises pela cannabis, e que pela cannabis eu poderia ajudar crianças que estavam sofrendo o que tanto eu tinha passado, eu não duvidei, comecei a trabalhar. Quando eu comecei a ver, então, as melhoras dos primeiros pacientes dessas crianças, poxa, as mães, os pais, você escuta os relatos no meu telefone do dia a dia, e uma mãe, muitas vezes digo, eu não sou um ser iluminado, nada disso. Eu simplesmente adquiri informação que é muito útil para ajudar outras pessoas. Conquistei amigos na minha vida que me ajudaram a fazer esse meu sonho possível. Durante 50 anos eu trabalhei por dinheiro, porque eu precisava de dinheiro para poder sobreviver. Hoje não é que eu não precise, mas eu vivo com muito pouco. E a minha família é muito unida, nós ajudamos entre todos. Então com o que temos está bem. E eu poder ajudar, poder receber o carinho dessas crianças me ensinou que há outras coisas mais importantes na vida. Algo além. Né? Então, como eu falo para a mamãe, eu não sou nada especial, eu sou como deveríamos ser todos. E adquiri o conhecimento de uma planta que realmente é milagrosa. Ela dá muita coisa boa, bem utilizada. Demonizaram um anjo, né? Tem um documentário do jazz, dos negros, que começaram, não sabiam como, mas mais ou menos assim, ele conta o documentário, que as meninas brancas se apaixonavam pelos jazeiros negros, aí a sociedade meio que ficou revoltada, mas não tinha como
bloquear esse sentimento, e aí descobriram que os jaceiros usavam maconha, então foram atrás da maconha colocando os músicos presos para não se misturarem com as meninas brancas naquela época. Uma das tantas formas de discriminar, né? Agora, você imagine na época, o fazendeiro cheio de grana, cheio dos escravos, com aquela cara de bunda, cheio de problemas, e quando olha para lá, vê todos negros lá, os escravos, dando risada, sambando capoeira. Para aí, mano, como assim? Você deveria estar triste e eu feliz. Aí o cara, quando descobriu que era porque fumava disse, não, meu irmão, tu não vai fumar, tu vai ficar tão puto que nem eu. E aí que proibiu, né? Victor, muito obrigado. Sucesso aí com a associação. Não, obrigado. E pode contar com a rádio aí. Obrigado você por nos brindar esse espaço. E, bom, também nosso espaço é aberto a todos. Os que quiserem chegar, quiserem colaborar ou quiserem só olhar, todos são bem-vindos. E eu só tenho a agradecer especialmente pelo espaço e o tempo que tu me cedeu. E a todos aqueles que estão lá em casa, eu espero que tirem suas dúvidas quando quiserem, estou a dispor. A Associação Sonho Verde em Jardim Embaçaí. Tá? Isso aí. Muito obrigado, Victor. Vamos lá. Obrigado a você. Até a próxima.